Sejam bem-vindos para mais um vídeo para o curso de Filosofia e vamos, portanto, iniciar o vídeo 3, o Renascimento, início da filosofia moderna e a filosofia do Renascimento. O vídeo número 3, portanto, no último vídeo tínhamos visto, portanto, a Idade Média e vamos agora iniciar o vídeo O Renascimento. E, meus amigos, a partir daqui, quando acaba a Idade Média, portanto, os historiadores conceptualizaram, digamos assim, o fim da Idade Média com o início do Renascimento. E com isso, esta época vai marcar uma ruptura na cosmovisão daquela época, da Idade Média, em que Deus era o centro e começamos então com a visão de que o homem é agora o centro. Portanto, isto é muito importante no estudo da história da filosofia e das próprias correntes filosóficas, entender que a partir do Renascimento, muito influenciado pela corrente do nominalismo, que alguns autores, como Guilherme de Ockham, transportaram e que criou as bases para, digamos assim, criar aquilo que se vai chamar o humanismo, ou seja, o homem no centro. Deus passa a não ser mais o centro e o homem então começa a ser o centro. Dentro das cosmovisões, portanto, o teísmo começa a sair e o deísmo e o naturalismo vão começar então a entrar nas sociedades europeias. Isto, portanto, pode-se estudar num livro muito interessante, O Universo ao Lado, que depois eu irei também apresentar num vídeo próximo, a seguir a este vídeo aqui. Portanto, eu peço aos meus amigos para depois verem também o próximo vídeo. Eu vou fazer um vídeo sobre uma bibliografia escolhida por mim mesmo sobre filosofia. Vamos falar de obras de filosofia, enquadram as ciências filosóficas em várias áreas, com vários livros e com vários autores, e vai ser muita coisa, meus amigos. Creio que eu vou apresentar uns 100 livros para aí sobre filosofia no próximo vídeo, portanto não percam, não saiam daí, os livros já estão aqui todos, postos de parte. E vamos então, sem mais demora, iniciar aqui o terceiro vídeo do curso de História da Filosofia e vamos então iniciar com o início da Idade Moderna. Portanto, quando acaba a Idade Média, os historiadores estipularam que começa ali, portanto, a chamada Idade Moderna, que vai iniciar com o Renascimento. É isso que nós temos que entender. Então, eu vou aqui, portanto, ler a matéria e depois eu vou comentar também conforme for andando. Portanto, Renascimento e Humanismo. Renascimento, Idade Média, Idade Moderna. Estes conhecidos termos definidores das épocas da história europeia estabelecem uma continuidade histórica na medida em que diversas culturas são, por eles, delimitadas entre si. No século XV, no início da Idade Moderna, século XV, a partir de 1400, já havia consciência na possibilidade desta delimitação por oposição à Idade Média. Lembrem-se sempre que quando começa uma determinada época, há sempre uma oposição com a época anterior. Eu estou um bocadinho com esta alergia às plantas, que isto está a começar e eu fico um pouco afetado. Peço desculpa aos meus amigos. Então, vamos continuar. Portanto, já havia consciência da possibilidade desta delimitação por oposição à Idade Média, que conhecerá outras divisões da história.
orientadas por afirmações bíblicas e teológicas, como vimos no último vídeo, portanto a Idade Média, e que se acreditava estarem ancoradas no plano criador acabado. No início do século XVIII, impôs-se definitivamente a convicção de que se estava a viver uma nova época desde há cerca de 3 séculos. O termo época, no sentido atual, surgiu naquele tempo. Portanto, é a partir daqui que se vai começar a falar em época, uma determinada época. De facto, no século XVIII, muitos desenvolvimentos da Idade Média, hoje chamada Idade Moderna, com o tempo do Renascimento atingiram o seu ponto culminante. O sistema do Estado pós-medieval estava estabelecido, os valores cristãos e da tradição política feudal foram profundamente relativizados pelos pensadores do Iluminismo. As instituições culturais e toda a concepção do mundo foram secularizadas, isto é, desligadas de compromissos e dogmas eclesiásticos. Houve um desligar, digamos assim, de todos esses dogmas eclesiásticos, ou seja, houve uma rejeição da teologia. Não se esqueçam que a teologia, em toda a época da Idade Média, era chamada rainha das ciências. A partir do Renascimento, principalmente com o humanismo, nós vamos ver isso, a ciência da teologia é destronada e passa a ser a filosofia a rainha das ciências. Então, as ciências tinham um papel decisivo e autónomo. O remanescente dos sistemas de conceitos escolásticos foram eliminados, como vimos no último vídeo, a escolástica. As formas da natureza e os povos de todo o mundo foram comparados e classificados. A burguesia cosmopolita tomou consciência de ser uma camada vasta e fundamental da sociedade com potencial revolucionário. E o indivíduo encontrou novas formas de expressão do eu. Novas formas de expressão do eu. As primeiras raízes modernas desta situação do século XVIII estavam fundamentalmente em inovações e ou melhoramentos de aplicação de práticas decisivas no século XIV, enumeradas por Francis Bacon no seu livro de 1620, A Arte da Impressão, a Pólvora e a Bússola mudaram a forma e a face das coisas no mundo. Seguiram-se-lhes inúmeras modificações das coisas e parece que nenhum império, nenhuma seita, nenhum astro teve maior efeito e influência para o interesse humano do que estas coisas mecânicas, como vamos ver também como a ciência a partir do Renascimento vai começar a ter um expoente. De facto, as três coisas podem ser ligadas aos acontecimentos históricos que constituem o início da Idade Moderna. Ora, vamos ver o que são. 1. A tipografia, com a erudição humanista do Renascimento. 2. Os panfletos escritos da Reforma. 3. A introdução das armas de fogo, com o fim da cavalaria e, por conseguinte, também o desenvolvimento de novas formas de governação, do governo. Não esquecendo que na ciência política foi aqui que Maquiavel vai escrever O Príncipe. A invenção da bússola e, sobretudo, as descobertas geográficas da época dos descobrimentos. O Cristóvão Colombo, Vasco da Gama e por aí fora. E Pedro Alves Cabral, por aí fora. Atenção, porque o Renascimento é uma explosão, a partir do século XV, quando se dá a passagem do final de 1390 e inícios de 1400, 1410, 1420, temos uma explosão, começamos a ter uma explosão do saber, a reinterpretação de textos antigos, da Grécia Antiga. Começamos também a ter, depois, entre 1400 até 1500, mais ou menos, este século, não é? Prefaz o início dos descobrimentos, que começaram em Portugal e que se estenderam depois a vários outros países, e também, atenção, a invenção da imprensa, como vamos ver, de Gutenberg, vai ter aqui também
um papel muito importante porque o facto de se poder imprimir com grandes quantidades de documentos que na altura eram copiados, que eram os copistas que copiavam os manuscritos, e de repente há uma explosão. O primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia, como nós sabemos, e nós vamos ver isso tudo agora com a importância, porque tudo isso para a história da filosofia é muito importante. As ciências tinham um papel decisivo e autónomo. Portanto, isto já vimos. Portanto, as primeiras raízes modernas desta situação no século XVIII estavam fundamentalmente em inovações e ao melhoramentos de aplicação, como já vimos, o livro de Francis Bacon. De facto, ora bem, eu já li isso, portanto, em meados do século XVI, o pintor e arquiteto Giorgio Vasari publicou biografias de artistas famosos, cuja série começa com os primeiros que superaram o estilo gótico, chamado por Vasari bárbaro. Aqui a Idade Média é definida como uma época obscura por oposição à Antiguidade. Meus amigos, é importante vermos como todos esses autores que vão surgir agora, a partir de 1400, 1500, eles vão dizer que tudo o que foi lá atrás é obscuro, faz parte do passado. Portanto, isto é típico, e quem estuda filosofia sabe o que eu estou a dizer, quando se estuda as várias correntes filosóficas, isto é típico do antagonismo que uma época remete à outra época anterior. Portanto, isto acontece muito no estudo da filosofia. Portanto, em oposição à Idade Antiga, da Idade Média, o Renascimento, Renaissance, em francês, na arte italiana do século XIV, Giotto, e depois, sobretudo no século XV e inícios do século XVI, por exemplo, Leonardo da Vinci, Miguel Ângelo, Rafael. No século XIX, Renascimento foi um termo emprego para caracterizar toda uma época cultural, desde aproximadamente o período de 1400, como já vimos, até 1530, ou também até 1600, e que, no essencial, estava limitada à Itália, ou então tiverá a sua origem naquele país. Portanto, de acordo com a sua origem, o termo Renascimento foi delineado de forma bastante precisa na história da arte e noutras áreas. A sua delimitação parece muito mais difícil em comparação com os da Idade Média e do Barroco. Hoje, a imagem que se tem do Renascimento já não é a de um período de unidade cultural geral. Ele é antes considerado uma época linear, no qual o novo ficou de forma admirável, entrelaçado com a tradição medieval. Portanto, hoje os historiadores, os pesquisadores, os que fazem estudos sobre essas épocas, já não veem a coisa de forma tão limitada, não é? Eles veem as coisas, veem que há de facto, e por exemplo, eu quando estudei bastante o período da Idade Média, e de facto descobri, por exemplo, na escolástica tardia e também na escolástica média, não na inicial, na média, descobri, como vimos no vídeo anterior, portanto, de facto descobri uma grande erudicidade, um espírito de conhecimento muito elevado que muitas vezes é omitido dos estudos, principalmente no meio académico e também no meio secundário. Muitas vezes é omitido por, muitas vezes, os manuais escolares fazerem da Idade Média uma época obscura. Isto é completamente falso. A Idade Média, como vimos no último vídeo, foi uma época de grande erudicidade. Isto foi apenas uma parte. Portanto, muitas das inovações marcantes da época deram-se no campo das artes plásticas. No início do século XV, os arquitetos e os pintores descobriram a perspectiva central, que cria uma ilusão figurada de profundidade e permite representar o homem e as coisas no espaço devidamente proporcionados, em comparação com um procedimento imaginativo estruturado por símbolos e fórmulas de imagens características da pintura medieval.
O procedimento de representação em perspectiva baseia-se na relação entre o objeto retratado e a superfície da imagem, um ponto de vista do observador, e transforma a imagem, vamos ver como é que isto é importante, a imagem, função desses elementos. Meus amigos, nós que estudamos a filosofia não devemos de forma nenhuma desprezar a arquitetura, a pintura, todas essas artes, ou seja, o domínio das artes, que têm uma importância muito grande na filosofia, no estudo da filosofia. Então, portanto, a imagem é definida em termos científicos e racionais, como reprodução exata da realidade, tal como ela surge em nossos olhos. Aqui manifestam-se a racionalidade moderna com a sua concepção matemática do espaço e da natureza e uma compreensão do mundo a partir do sujeito observador enquanto construção mental do mundo. Muita atenção aqui, o peso grande do nominalismo no Renascimento, que é isto que nós também temos que entender. Assim como a imagem em perspectiva através do seu ponto de vista, sempre indicada, tem como objetivo o indivíduo observado, o novo género da pintura, a arte do retrato. Tematiza a representação individualizada do outro. Aliás, no Renascimento, a dignidade e a particularidade do indivíduo são frequentemente realçadas. Também aqui começa uma ruptura com a Idade Média, como vimos, mas marcada pela ideia de comunidade religiosa, coletiva no contexto das ordens religiosas. A novidade está sobretudo no facto de serem celebrados e coroados não apenas príncipes, mas também poetas e artesãos, como Giotto ou Michelangelo. Aqui começa-se a exaltar também os artistas, que era algo que não acontecia na Idade Média, acontecia muito pouco. Portanto, atenção, o Renascimento também teve coisas boas. Hein? Portanto, o primeiro poeta e, ao mesmo tempo, o primeiro grande humanista da nova época a ser coroado com louros, segundo a tradição antiga, no Capitólio de Roma, foi Francesco Petrarca. O humanismo, enquanto corrente literária e filosófica do Renascimento, significa formação erudita nas artes e ciências, que desenvolvem o lado humano do homem. O humanistia, la humanistia, o humanismo, em italiano. Eram, no século XV, os professores que, recorrendo a fontes antigas, ensinavam gramática, retórica, história, literatura e filosofia moral. Os humanistas eram também filólogos da literatura latina e aos poucos também da grega. Vamos ver a importância da tradução dos manuscritos originais da época da Grécia Antiga. No primeiro vídeo eu falo sobre a importância dos primeiros documentos da filosofia. Portanto, mas ao mesmo tempo eram na sua maioria estilistas e retóricos brilhantes. Petrarca, tal como os seus sucessores, exigia o renascimento do homem. E reparem que o nome de renascimento vem justamente de haver um renascer do homem em comparação com a época medieval que exaltava Deus acima de todas as coisas, não é? Portanto, o renascimento do homem por meio do regresso à antiguidade, a Grécia Antiga e a Roma Antiga. Portanto, e defendia a inseparabilidade do pensamento racional da linguagem culta. O seu modelo político era a República Romana. O mesmo era válido, por exemplo, para o humanista florentino Leonardo Bruni, que expôs a sua convicção republicana de forma literária e, ao mesmo tempo, assumiu-a na vida prática no exercício das suas funções num importante cargo público. A ligação entre a teoria e prática era, aliás, uma exigência humanista e conduziu ao ideal renascentista do homo universal, do homem moralmente seguro, de formação universal e também no seu trato douto e sábio. Eu quero aqui apenas dizer um pequeno parênteses. Pode-se dizer que a visão cosmopolita, ou a visão universal do homem, não na religião, aqui não estou a falar da visão
católica apostólica romana do universal, mas sim estou aqui a falar da visão universal do homem político, do homo politicus, de que Aristóteles nos fala, tem o seu começo aqui no Renascimento. Pode-se também afirmar que ele teria tido um género de uma consciência na Grécia Antiga, mas como a Grécia Antiga girava tudo à volta da cidade-estado, e os gregos nessa altura não tinham esta visão cosmopolita numa forma mundial, não é? Portanto, nessa altura nem sequer havia a noção da esfericidade do globo. No Renascimento começa a haver esta visão da esfericidade do globo e a noção de que o homem basta-se a si próprio para ser universal, para ele ser o dono do mundo, não é? O homem do mundo, digamos assim. É no Renascimento que começam estas primeiras ideias. Portanto, pode-se dizer que o globalismo, a ideologia globalista, tem as suas primeiras fundações, digamos assim, no Renascimento. Então, o humanismo não ficou limitado apenas à Itália. O melhor conhecedor no seu tempo de literatura antiga e cristã foi Erasmo de Roterdão. A importância de Erasmo de Roterdão. A sua vasta correspondência difundiu-se por toda a Europa. O seu pensamento tolerante buscou o equilíbrio nas questões relacionadas com as paixões humanas, os conflitos religiosos, bem como o antagonismo entre a antiguidade e o cristianismo. Os humanistas também atuaram na Inglaterra e em França e na Alemanha. Portanto, nessa época pode-se dizer que as ciências florescem, os espíritos agitam-se. E vamos tentar, aqui vou andar um bocadinho para trás, para nós tentarmos perceber um pouco, portanto, um pouco o Renascimento em si, porque é importante para nós, nesta fase do curso da História da Filosofia. Portanto, o historiador francês Michelet, que é um historiador bastante conhecido, sintetizou com Descoberta do Mundo, Descoberta do Homem, as inovações do século XV e do século XVI, quando pela primeira vez, em 1854, usou, numa história da França, o termo Renaissance, que quer dizer renascença, para definir a época, numa revolta popular romana conduzida por Cola di Rienzi, 347, tinha havido uma tentativa, portanto, 1347, tinha havido uma tentativa de restabelecer antigas formas de governo republicanas. No início do século XVI, o teórico político Maquiavel, de que falei há pouco, falou a este respeito, dizendo tratar-se de um renascimento humano. Também no século XVI foi adotado o discurso de um renascimento da antiguidade na arte contemporânea, na geografia, na astronomia e nas ciências naturais. Os horizontes alargaram-se de forma repentina. Em 1543 foram publicadas as teses astronómicas de Copérnico, para quem o Sol estava no centro do sistema planetário. Filósofos como Giordano Bruno defendeu e desenvolveu esta tese, na medida em que considerava o universo infinitamente gigante, digamos assim. A impressão, que eu ainda há bocado falei, a importância da impressão, inventada por Johann Gutenberg por volta de 1440. Bom, meus amigos, há um debate e uma confusão na data certa, mesmo certa, da invenção da imprensa, que ainda hoje os historiadores debatem se foi em 1440, se foi em 1443, se foi em 1445. Alguns até dizem que foi em 1453, outros dizem que foi em 1450. Há aqui um debate muito grande sobre isso, mas vamos passar à frente. Essa invenção revolucionou, juntamente com o desenvolvimento das chamadas cidades-estados, da respectiva burguesia e de uma população leitora, daí resultantes dos sistemas da educação e da informação. Começou a haver aqui aquilo que eu costumo chamar o espírito de letra, ou seja, uma fome, uma procura muito grande de letras. Não eram todos. O povo não tinha muitas vezes acesso a estes primeiros livros impressos,
mas começou a haver uma corrida para as primeiras grandes bibliotecas que foram sendo, estou aqui a falar de bibliotecas pessoais, de autores, foram sendo montadas aos poucos e, como nós vamos ver um pouco para a frente, penso eu, a reforma protestante vai ter aqui um papel também muito grande. Os príncipes na Alemanha que vão, eles próprios também, buscar conhecimento, aumentando as suas bibliotecas também, e tudo isso vai acontecer precisamente a partir do século XV e XVI, não é? Portanto, onde é que eu estava? Portanto, muitas das inovações marcantes da época, portanto, isto já vimos, portanto. Então, vamos agora à reforma, que é aquilo que eu estava a dizer, a reforma protestante. Portanto, desencadeada pelas teses de Lutero, Martinho Lutero, 1417, visava o renascimento das convicções originais e da prática religiosa da revelação cristã. Eu costumo dizer que a reforma foi uma tentativa de retorno ao texto original, que é exatamente isso, ao fim e ao cabo, a missão de Martinho Lutero. Regressar ao texto original, porque a Igreja Católica tinha construído ao fim de muitos séculos, não é? Já estávamos aqui com praticamente 1500 anos, não é? 1400, 1300 anos de consolidação da própria Igreja, a partir também e principalmente do século IV, 1313, não é? Portanto, e aqui vemos como essa consolidação institucional da Igreja Romana, da Igreja Católica Romana, chegou 1400 anos depois, tinha chegado a um nível já que era muito complicado. Muito complicado, o povo não aguentava os impostos que aconteceram sobre as relíquias, não é? Já eram demasiado e houve um género, não podemos dizer revolta, mas houve uma oposição que criou, portanto, a reforma em 1517, como vimos com as 95 teses de Martinho Lutero. Houve uma contra-reforma, ou seja, uma reação da Igreja Católica com o Concílio de Trento, 1545 a 1563, que estabeleceu a contra-reforma católica e, entre outros aspectos, uma nova organização da Inquisição. Depois, no humanismo, que como o Renascimento se desenvolveu, principalmente na Itália, tratava-se, desde Francesco Petrarca, da conduta da vida no espírito de uma ligação entre a linguagem culta e a filosofia moral, fundamentada em conhecimentos filológicos da antiguidade. Tem a ver com o estudo das línguas. A filosofia da época, da transição da Idade Média para a Idade Moderna, ocupa-se cada vez mais do homem e da história da natureza e cada vez menos de Deus. Esta é a ideia central desta aula hoje, que temos que retirar, que temos que guardar, é a Idade Média acaba, começa o Renascimento e Deus, podemos assim falar em termos simbólicos, Deus é destronado e Deus passa a ocupar o centro do homem. Isto é muito importante termos isto, portanto, em mente. Para Francesco Patrizzi, a história é memória, compreensão interior do mundo factual e transmissão do subjetivo e do objetivo. Portanto, agora que vimos um pouco o Renascimento, vamos agora à filosofia mesmo, que é aquilo que nos interessa, do Renascimento. E quero anunciar mais uma vez, para os meus amigos não se esquecerem, a seguir vou fazer um vídeo, não vai ser muito longo, vou tentar fazer o mais depressa possível, com cerca de pelo menos 80 e tal livros estão aqui sobre filosofia, para aumentar os nossos conhecimentos, aumentar o nosso gosto pela leitura, o nosso apetite pela busca, para vermos aqui muitas obras que eu tenho aqui. Eu vou preparar este vídeo a seguir, que tem a ver aqui com o curso. Não é o quarto vídeo, que será depois, para o mês que vem, mas é, digamos assim, uma ferramenta que os meus amigos também podem utilizar para quem quiser procurar obras de filosofia e aumentar os seus conhecimentos.
Portanto, agora vamos à filosofia do Renascimento. E aqui começamos com Nicolas de Cusa. Nicolas de Cusa. A docta ignorância do infinito. Eu não tenho aqui a obra, mas eu aconselho. Podem encontrar a obra ali na Calouste Gulbenkian, em Lisboa, ali na Praça de Espanha, naquela zona ali. Os meus amigos podem ir lá. Tem lá uma loja onde está toda a coleção, toda essa coleção da Calouste Gulbenkian, e encontram lá esta obra, A Docta Ignorância. A Docta Ignorância, que é, para mim, um livro... tem que se ler esse livro. Qualquer amigo que estude filosofia, ou até que tenha cursado filosofia, tem que ter esse livro, tem que ter lido esse livro, meus amigos. Este é um livro fantástico, um grande professor universitário francês, pela qual eu tenho muita estima, que acompanhei de perto os estudos. Estou a falar de Pierre Magnard. O grande Pierre Magnard tem um trabalho sobre a docta ignorância de Nicolas de Cusa. É mesmo Nicolas de Cusa, é dito assim em português, que é um dos maiores filósofos desta época que nós agora vamos aqui estudar. E Pierre Magnard faz um estudo bastante aprofundado da obra de Nicolas de Cusa. Já tinha feito em relação a Pascal, não é? Com os pensamentos, com um livro muito importante também que se chama La Clé des Chiffres, que eu traduzindo a chave dos números, para entender a obra de Pascal, que também vai surgir, também na época moderna, e que vai ter também uma importância muito grande no século XVII, mais ou menos, já mais tarde, mas que vai ser também um filósofo muito importante, que vamos ver mais para a frente. Então, a docta ignorância do infinito, a mudança de perspectiva já moderna para a realidade linguística e histórica do mundo humano, com paralelo no realismo dos artistas renascentistas, levou os humanistas a criticarem reiteradamente a escolástica. Portanto, há uma crítica muito grande à escolástica e os seus conhecimentos metafísicos desligados da natureza e da forma puramente lógica. Aristóteles aqui vai ressurgir também nesta época. Bem como os seus infindáveis comentários sobre a obra de Aristóteles. Petrarca expôs contra Aristóteles, que vai haver também uma crítica muito grande, cujas obras permitem que uma pessoa ficasse mais inteligente, mas não melhor, nos diz Petrarca. A doutrina ética de Platão, iniciando assim uma evolução que culminou na criação da Academia Platónica em Florença. Na filosofia de Platão, e particularmente na sua ideia do bem, haveria uma aproximação à verdade divina. Segundo Petrarca, num dos seus textos intitulados Sobre a sua ignorância e a de muitos outros, a ignorância aqui é a de que se fala, é a do cristão. Vejam bem como começa a haver já uma certa oposição aos cristãos, para quem as últimas verdades só são acessíveis através da fé. Reparem bem, Nicolas de Cusa, ou Nicolas Cusano, diplomata, eclesiástico, cardeal humanista e filósofo, faz deste aspecto a sua doutrina principal. No seu livro da Docta Ignorância, a Douta Ignorância, ou do Desconhecimento Consciente, 1440, ele aceita a incompreensibilidade da infinidade de Deus e parte desse conhecimento para a determinação positiva dessa incompreensão enquanto tal. Se o infinito é alheio ao mundo criado e às coisas particulares, ou seja, o absoluto, por oposição ao relativo, então o aparato lógico da escolástica não pode apreendê-lo, nos diz, portanto, Nicolas de Cusa. Este aparato baseia-se em oposição, exclusão e a concordância e inclusão. É absoluto, esses aspectos relativos não podem surgir segundo Cusano. Ele tem de ser pensado como aquele no qual os contrários coincidem. Cusano ilustra esta ideia com um exemplo geométrico.
A tangente de uma circunferência de determinado tamanho toca a circunferência num ponto. Mas, se a circunferência é infinitamente grande, ele coincidirá com a tangente. Isto é compreensível, mas não realmente imaginável. Trata-se para Cusano de entender este limite do saber, para assim olhar para a própria ignorância e entendê-la na sua essência. Além disso, Nicolas de Cusa estuda o tipo de reconhecimento humano, estudando esse que o conduz à determinação de uma relação entre a atividade intelectual humana e a divina. O intelecto compara e diferencia coisas, produz relações numéricas, mede e calcula. O conhecimento assim alcançado sobre as coisas permanece, no entanto, sempre relativo e incompleto. Já que entre as inumeráveis coisas do mundo se pode sempre encontrar mais relações. Somente um critério absoluto permitiria fixar os limites do particular. A diferenciação interminável do mundo só se completaria e resolveria a partir da unidade absoluta dos contrários. Segundo Nicolas de Cusa, a razão apodera-se do entendimento. Não aprende, mas toca o absoluto. Portanto, graças a esse contacto, a razão pode pensar pode pensar a comiserabilidade enquanto tal e a unidade enquanto tal. E essa faculdade de pensar é o fundamento da atividade intelectual que, sem aquela, só a esmo diferencia. Esta relação entre a razão e o intelecto mostra ao espírito humano como é que ele próprio torna possível o seu saber, em vez de se adaptar completamente à realidade pré-ordenada das coisas. A unidade, enquanto fundamento do cálculo e da matemática, estabelece a independência do espírito, bem como, por exemplo, todas as unidades de medida a que Cusano chama hipóteses, proposições. Com as hipóteses, o homem aproxima-se da relação das coisas, nunca definitivamente apreendida. Esta atividade criadora é análoga à atividade de Deus, pois tal como Deus é o criador do verdadeiro ser e das formas naturais, o homem é o criador do ser imaginado e das formas artificiais. Estas não são mais do que semelhanças do seu espírito, assim como as criaturas são semelhanças do seu espírito divino. A importância da docta ignorância de Nicolas de Cusa. E, mais uma vez, eu peço aos meus amigos nesta parte do estudo para quem puder adquirir essa obra, comprá-la e estudá-la, porque é importante para quem estuda o Renascimento e a história da filosofia. Então agora, o Renascimento e o Platonismo. Vamos ver a relação de Platão com o Renascimento. Com o seu pressuposto de um princípio absoluto, Deus, de quem, em última análise, graças ao contacto da razão com esse absoluto, deriva todo o conhecimento e tudo o que é reconhecível. Cusano retoma ideias neoplatónicas e não estava sozinho. No século XV houve uma autêntica revivência do platonismo, muito importante e é para anotar também. Desde o tempo de Petrarca, os pesquisadores de fontes humanistas já tinham descoberto todos os escritos de Platão na língua original. Marcílio Ficínio traduziu-os a todos pela primeira vez para o latim e tornou-os assim acessíveis a todos os eruditos da Europa, por essa altura. Ficínio e outros humanistas, animados pelo mesmo espírito, tinham um protetor importante, Cosmos de Médicis, que tinha dinheiro. Grande banqueiro, mecenas e governante não oficial da República, instituída da Florença. Desde os finais dos anos 50 do século XV, encontraram-se esporadicamente numa propriedade do campo de Cosme para uma tertúlia. Tertúlia, portanto, um grupo de estudantes, não é? Com uma mesa e com um erudito
e com documentos a fazer uma exposição, não é? Hoje em dia a tertúlia muitas vezes são feitas em cafés e bares, não é? Mas nessa altura era assim. Portanto, ora, onde é que eu estou? O pensamento de Platão, portanto, o pensamento de Platão não só já continha por antecipação a doutrina cristã, como transmitia por recorrência e sabedoria originária aquilo que talvez exprime mais puramente a principal revelação. A Teologia Platónica, 1474, de Ficínio, que escreve a Teologia Platónica, a saber, quer mostrar essa força integradora de uma religião filosófica, na medida em que apresenta o espírito e a natureza, bem como todos os graus do ser numa única cadeia contínua. Ficínio, segundo a tradição neoplatónica, alterada, plotínica, portanto eles alteraram o nome, plotínica, chama a esse grau ser divino, esfera de inteligências ou ideias puras, mundo dos anjos, alma, qualidades físicas, cor, calor, etc. Corpos e matéria, forma, quantidade, puramente materiais. É na alma do mundo que reside o centro do ser. Ela tem as suas correspondências e representações na alma, no espírito do homem, que assume então uma posição central no universo. A faculdade humana de conhecer pode ligar os extremos, Deus e o corpo, e espelha e, em certo sentido, só então cria a unidade geral do ser. A percepção e o reconhecimento não são para Ficínio um ato de compreensão e assimilação passivo, mas uma adequação da alma ao reconhecido, que só é possível porque a alma participa em todos os graus do ser. O próprio Goethe traduziu esta ideia platónica da correspondência entre o sujeito que reconhece e o objeto reconhecido da seguinte forma: se o olho não tivesse em si algo de sol, nunca poderia ver o sol. Se em nós não houvesse a própria força de Deus, como poderia o divino encantar-nos? A ideia de a alma tender para o alto, na sua aproximação a Deus, é uma visão estética do mundo, cuja clara harmonia experimentamos na concordância com a nossa alma. Permitiram muitas vezes que a doutrina de Ficínio fosse entendida como o equivalente filosófico da arte do Renascimento. A posição livre e central do homem é tal como em Ficínio, também enfatizada pelo seu discípulo Pico del Mirandola, no discurso que se tornou famoso da dignidade do homem. Ele põe Deus Pai a dizer a Adão: a natureza dos restantes seres está contida nas leis por mim prescritas, sendo por isso limitada. Tu não estás limitado por nenhum tipo de obstáculo insuperável. Coloquei-te no centro do mundo para que daí pudesses confortavelmente olhar à tua volta e avistar melhor tudo quanto há no mundo. Não te fiz nem celestial, nem terreno, nem mortal, nem mortal, para que, sendo de ti próprio o absolutamente livre e soberano artifícios, te moldasses e esculpisses na forma da tua preferência. O homem, enquanto centro do mundo, evidentemente não significa aqui que o homem, enquanto imagem de Deus, é por princípio a medida de todas as coisas. O centro aqui é muito mais um lugar indeterminado por oposição ao lugar determinado das restantes criaturas. O centro significa a ausência de uma direção definida que, enquanto fraqueza positiva, constitui o potencial da liberdade. A filosofia moral platónica não foi incontroversa no Renascimento. Assim, para Cristofero Landino, por exemplo, o homem era uma unidade formada pelo corpo e pela alma, bem como um ser social. A victa activa, ou vida ativa, é dada a primazia em relação à victa contemporânea, ou vida espiritual, altamente valorizada pelos platonistas. Portanto, a natureza, excelente mãe, fez-nos para a participação ativa na vida em sociedade e para a conservação da comunidade humana. Portanto, esta era basicamente, isto acaba aqui, basicamente a visão principal
portanto, desta era que começa no século XV e vai mais ou menos, portanto, vai se estender mais ou menos até chegar ao final do século XVII, podemos dizer assim. Ainda vai apanhar um pouco do século XVII, como eu disse, com os escritos de Pascal, com, portanto, a questão dos antigos e dos modernos, a grande contenda, que depois nós iremos ver isso, portanto, na próxima aula. Vamos iniciar, portanto, no século XVII com o novo entendimento da ciência, que ficará, portanto, para a próxima aula, para não ser hoje demasiado. O novo entendimento da ciência, o racionalismo e o empirismo, que será o vídeo, o quarto vídeo. Portanto, nós estamos aqui no terceiro vídeo deste curso de História da Filosofia e iremos fazer o quarto vídeo com o novo entendimento da ciência, o racionalismo e o empirismo. Mas eu vou começar o quarto vídeo com a questão dos antigos e dos modernos. Aliás, tenho um vídeo importantíssimo que os meus amigos podem ir ver, que é Os Antigos e os Modernos, de Marc Fumaroli, um vídeo de 1 hora e tal, salvo erro, quase 2 horas, em que eu faço, portanto, a apresentação e a análise do trabalho de Marc Fumaroli. Portanto, eu até tenho aqui o livro, onde é que ele está? Aqui mesmo, eu posso mostrar aqui, que nós iremos analisar também na próxima aula, no início do século XVII, com o racionalismo e o empirismo e o início da ciência moderna. Mas antes iremos então ver a oposição entre o antigo e o começo do moderno, com a questão da querela dos antigos e dos modernos, o ensaio de Marc Fumaroli. Este livro foi muito importante em França, estuda-se no meio académico francês, estudava-se agora, hoje em dia, com tudo o que está a acontecer na Sorbonne e nas principais universidades francesas, eu creio que já nem sequer se estuda, mas durante muito tempo se estudou, os académicos, portanto, estudaram muito este trabalho de Marc Fumaroli, e é com isso que nós vamos então iniciar, portanto, o próximo vídeo, o quarto vídeo da História da Ciência, o Renascimento e também, eu já ponho, e também, portanto, o racionalismo e o empirismo e a História da Ciência, que iremos ver no próximo vídeo. Portanto, não percam. O que se pode concluir aqui do Renascimento, pode-se ver aqui a explosão do humanismo, a explosão da arte também, a pintura, a arquitetura, o desenvolvimento também do comércio e também pelos descobrimentos, a troca de comércio que começou a acontecer nessa época. Vemos também a importância da invenção da imprensa, Gutenberg. Portanto, vão ser imprimidos vários trabalhos, vai haver uma circulação muito mais rápida de documentos. Vamos também ter a Reforma Protestante, junto com o humanismo, Erasmus de Roterdão e também com Tomás Moros, que também vai aparecer nessa altura, e depois vamos ter a Reforma Protestante, que vai opor o norte da Europa com o sul da Europa. Vamos ter uma série de coisas, as guerras religiosas, enfim, tudo vai culminar para o próximo vídeo do novo entendimento da ciência, que será importante, em que vamos ver também o aparecimento de vários filósofos importantes que vão preparar mesmo o grande embate entre as duas primeiras grandes correntes da modernidade, o racionalismo e o empirismo. Espero que tenham gostado de mais este vídeo, o vídeo número 3, sobre o Renascimento e a filosofia do Renascimento. Mais uma vez, não percam agora o próximo vídeo que eu vou fazer sobre uma bibliografia completa sobre filosofia. Portanto, fiquem atentos porque é já a seguir. Um abraço e até a próxima.